Olá, gente. Vamos falar sobre a última classe do filo cordata. E é uma classe muito importante, afinal, nós fazemos parte dessa classe, a classe dos mamíferos, aqui representada por uma onça. Quais são as características dos mamíferos? Por que eles recebem esse nome, mamíferos? É a principal característica, né? A presença de glândulas mamárias para a produção de leite. Então, são os únicos animais que têm essa característica. Portanto, é a principal característica que vai os distinguir. Tem um corpo coberto por pelos, ou mais ou menos, mas todos os mamíferos têm pelos, contando, por exemplo, os cílios, né, que também são pelos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em animais aquáticos que não têm o corpo coberto por pelos, como os golfinhos ou as baleias, existem modificações aí para esses animais não terem tantos pelos. Ainda assim, em algumas regiões, como por exemplo os cílios, estão presentes, né? Eles têm dentes diferenciados, então os mamíferos vão ter uma dentição diferenciada com incisivos, caninos, pré-molares e molares, diferentes dos dentes, por exemplo, de répteis, que não tem tantas diferenças. Tem um diafragma, é uma característica também exclusiva dos mamíferos, esta musculatura que vai facilitar a ventilação pulmonar. São animais homeotérmicos e endotérmicos, né? Então, mantêm a temperatura e produzem calor para manter essa temperatura. Bom, qual a estrutura e fisiologia dos mamíferos? Eu vou falar das características gerais de mamíferos, mas do ponto de vista mais específico, com maior detalhamento, a gente vai falar disso o ano que vem quando falar de fisiologia humana, beleza? Então, quais são essas características gerais que tem todos os mamíferos? Bom, os pelos, que são esses filamentos de queratina formados aqui no folículo, e todo folículo piloso vai ter uma glândula sebácea em associação, né? A glândula sebácea em associação. Para quê? Para nutrir e umidificar os pelos, beleza? Qual que é a função dos pelos? Uma função de proteção, uma função também de isolamento térmico. A gente não tem tanto esse isolamento térmico por sermos animais mais desprovidos de pelo. No entanto, a gente tem esses pelos para proteção. É só você imaginar, né, as nossas sobrancelhas, os nossos cílios têm um fator de proteção do nosso olho, principalmente os cílios, mais do que as sobrancelhas, e os pelos do nariz, né, que vão auxiliar também na filtragem do ar. Mas se você pensar em todos os mamíferos peludinhos, a gente tem uma grande vantagem aí para manter a temperatura por conta desse corpo coberto com pelos. Temos também os adipócitos, que é uma camada aqui subcutânea de gordura que também vai auxiliar no isolamento térmico, beleza? Então esse é o revestimento corporal aí dos mamíferos. Esses animais, eles têm um sistema digestório bastante complexo e variável aí entre herbívoros e carnívoros. A coisa que mais que distingue um do outro é a extensão do intestino e o tamanho do estômago. Então, herbívoros vão ter um estômago, por exemplo, no caso de ruminantes, como os bovinos, que é subdividido para fazer toda a digestão da celulose. E também um intestino bastante grande aqui dos herbívoros, enquanto os carnívoros têm um estômago maior para digestão de carne, proteínas, animais, e um intestino menor, tá? O que comem? Bom, a gente tem uma diversidade enorme de mamíferos, então também vão ter uma diversidade enorme de dietas, beleza? Quanto aos caninos, ou melhor, a dentição, a gente tem diferenças, né, de caninos, por exemplo, mais proeminentes em carnívoros, enquanto os herbívoros vão ter uns molares mais desenvolvidos. Os insetívoros vão ter uma dentição
diferente, né, mais pontiaguda aí para matar e cortar os insetos. E os onívoros, nós estamos aqui com uma dentição mista, onde a gente tem incisivos, caninos e molares mais ou menos no mesmo tamanho e proporção, para comer uma dieta bastante variada como a nossa, beleza? Bom, do ponto de vista de sistema respiratório, circulatório e excretor, né? Tudo aqui no mesmo slide. Por quê? Porque a gente vai detalhar do ser humano mais no segundo momento aí, no terceiro ano. E a gente tem um coração como das aves, dividido em 4 cavidades, com uma circulação dupla, então vai passar 2 vezes aqui, vai passar primeiro para o lado direito, depois para o lado esquerdo. Primeiro e segundo, primeiro e depois na verdade é didático, né? A circulação ela é contínua, não tem primeiro e segunda passagem. Essa circulação aí no coração, nessas 4 câmaras, ela dá como não existe mistura de sangue, ela vai dar uma grande capacidade de manutenção do metabolismo, e isso também tem uma relação com o sistema respiratório. A gente tem um sistema que a gente pode até chamar de cardiovascular, cardiorrespiratório, por conta dessa ligação aí com as trocas gasosas com os pulmões, né? Nossos pulmões são bem desenvolvidos, temos músculos intercostais, né, os músculos aqui nas costelas e o diafragma para propiciar uma troca gasosa bastante eficaz, e o sistema circulatório vai então levar esses gases para todas as nossas células. O sistema circulatório também leva nutrientes e também recolhe excretas, como por exemplo a ureia, que vai ser processada e eliminada pelos rins, beleza? Quanto ao sistema nervoso e sensorial, a gente tem um sistema nervoso bastante desenvolvido, com cérebros de diferentes tamanhos aí. Tamanho não é necessariamente algo completamente ligado à inteligência, né? A gente tem, por exemplo, tamanho no cérebro de elefante é maior do que o humano. Ele tem muita complexidade, no entanto, a gente tem conexões, provavelmente, número de conexões maior, mas sim, temos um cérebro de forma geral, os mamíferos têm um cérebro bastante desenvolvido, protegido aí pelo nosso crânio, no encéfalo, e com várias subdivisões que a gente pode ver com mais detalhes depois no sistema nervoso. Quanto à reprodução, esses animais são dioicos, existe dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, existem diferenças de rituais de corte em diferentes aspectos, com uma diversidade enorme de comportamentos em todas as espécies de mamíferos, tá? A gente tem um assunto bastante vasto de comportamento e de corte sexual, né? Mas o que a gente pode ver normalmente é esse dimorfismo, onde a gente pode identificar minimamente 2 corpos diferentes, beleza? Quanto ao desenvolvimento embrionário, esse é um assunto bastante importante para a gente trabalhar agora, né, para a gente entender a diversidade dos mamíferos. A gente tem 3 grandes grupos: os monotremados, os marsupiais e os placentários. A gente está aqui nos placentários. No entanto, a gente conhece esses 2 grupos. A gente tem os monotremados, que são aqueles bem esquisitões, que são os ovíparos, então que botam ovos. Temos aqui o mais famoso, o ornitorrinco. Então, não tem placenta, não vão ter desenvolvimento placentário, possuem um bico, né, córneo, possuem pelos, possuem glândulas mamárias, no entanto, botam ovos. A gente tem os marsupiais, que são aqueles que têm uma placenta primitiva, não completamente desenvolvida, possuem um marsúpio, que é uma bolsinha que está presente, por exemplo, nos gambás, nos cangurus, nos koalas, são os marsupiais. E temos, por fim, os placentários, que são aqueles que têm o desenvolvimento da placenta, como nós humanos, que são o grupo mais diverso, mais bem distribuído
ao longo do planeta e são agrupados em várias ordens. Então a gente tem muitos placentários. Vamos falar aí alguns exemplos, né, dos mais restritos, por exemplo, os monotremados. A gente tem o ornitorrinco e a ectina, são esses dois seres aí que botam ovos. Temos também os marsupiais, a gente viu no slide ali os gambás, que são os representantes nacionais. Então, da próxima vez que te perguntarem qual um marsupial, não dê o exemplo lá da Austrália, dê o exemplo que está próximo da gente, que são os gambás. Né? Então, todos esses animais, gambás, cangurus, diabos da Tasmânia, né, que deu origem aí ao desenho animado do Taz, todos eles possuem um marsúpio, que é uma bolsinha. Lá na bolsinha a gente tem as glândulas mamárias. Então, quando esses animais dão à luz aos seus filhotinhos, eles estão muito incompletos ainda. Então, aqui, ó, tem um embrião, quase, né, de um canguru. Ele é muito frágil e ele vai ficar aqui na bolsa, no marsúpio, até o seu desenvolvimento mais independente, beleza? E, por fim, a gente tem os placentários, esses animais que são muito presentes no nosso dia a dia, no nosso imaginário, pelo menos, né? A gente tem elefantes, macacos, as orcas, os ratinhos, a gente tem os gatos, os cachorros, enfim, uma infinidade de ordens, como, por exemplo, aqui essas que estão nesta imagem, os cetáceos, os logomorfa, os quiróptera, então os morcegos são mamíferos, os carnívoros, os primatas, onde a gente se encontra, tá? Então a gente tem várias ordens de mamíferos, beleza? A comparação entre classes de cordados é bastante comum nos vestibulares. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente faz esse tipo de comparação? As mudanças para ocupar o ambiente terrestre. Então, a gente sai lá de peixes e chega nos mamíferos. Existem várias modificações aí ao longo desses grupos para a ocupação do ambiente terrestre. Existe uma evolução do sistema circulatório, então também as diferenças de coração e de distribuição dos vasos sanguíneos e também do sistema respiratório e excretor. Então, façam uma análise aí de todas as classes que a gente viu, de como acontece a modificação no sistema circulatório, desde peixes até mamíferos, né? Como é que acontece esse sistema circulatório? Também temos uma diferença no sistema nervoso. A gente parte, por exemplo, aqui ó, de um peixe ósseo, com esse tipo de desenvolvimento cerebral, até o desenvolvimento de um mamífero. Então, a gente tem diferentes tipos de cérebro para, enfim, se adaptar às necessidades, ou melhor, ao se adaptarem, né, às necessidades do ambiente, os diferentes cérebros foram selecionados e estão adaptados aí às diferentes condições. E a gente também tem uma modificação no sistema excretor. Então a gente tem desde peixes e girinos com um rim bem, ou melhor, pouco desenvolvido, até os adultos de répteis, aves e mamíferos com um rim bem mais desenvolvido, que a gente chama de metanéfrico. Beleza? Foi uma visão geral aí dos mamíferos, bons estudos, façam essa comparação aí entre os grupos, as classes de cordados. Espero que vocês tenham entendido minimamente o conteúdo e abrace o seu mamífero favorito, o gato, o cachorro, não sei, ou um ser humano, beleza? Até a próxima. Falou!